Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. Estivemos por um tempo inativo, mas estamos retomando o nosso canal com muitas novidades, com muitas séries proféticas, biográficas e até hebraico-bíblico. Possivelmente podemos mudar também, ressignificar o canal com o nome de Rick Blindado, mas enfim, é o meu e o seu canal. E hoje nós vamos começar com uma série devocional. Queria meditar numa breve porção da palavra, a parte B, do versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. O Evangelho de Mateus é onde Jesus Cristo vai citar duas vezes a palavra igreja. E ele diz assim: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem que ele diz: edificarei a minha igreja. Tem aqui um pronome possessivo, dizendo que as portas do inferno só não poderão prevalecer contra a igreja se a igreja for dele. Se a igreja não é de Jesus, então não pode ser resistente ao inferno. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a igreja está na mão do Senhor, se pertence ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, então essa igreja ela vai receber naturalmente um fator de antifragilidade. A igreja antifrágil, a igreja que resiste há mais de 2000 anos, é a igreja que é minha em relação a Jesus Cristo, a igreja que pertence a Jesus. Se a igreja pertence a apóstolos, a pastores, a tantos outros líderes que se acham donos da igreja, então essa igreja ela pode não receber o fator antifrágil. O que é esse fator antifrágil? A palavra igreja vem de uma expressão eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Para fora de onde? Para fora de um sistema econômico, para fora de um sistema religioso e para fora de um sistema político. Então, a igreja ela não se encaixa, ela não se adequa, como o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, não se entre na forma desse mundo, não se adequa a esse mundo, mas tenha esse fator diferenciado. Então, a quem vamos comparar a igreja? Se Jesus fosse falar de maneira parabólica, a igreja seria pertencente de qual reino? Animal, vegetal, mineral, astral? A igreja não se encaixaria em nenhum desses reinos, apesar que tem algumas comparações bonitas na Bíblia. Mas talvez se Jesus fosse definir a igreja com seu fator antifrágil, ele falaria sobre o fungo. Sim, meus irmãos, o fungo. O fungo é um projeto, uma criação de Deus que ela não se encaixa, o fungo não se encaixa nem no reino animal, nem no reino vegetal, nem no reino mineral, nem no reino astral. O fungo não é um animal, o fungo não é um mineral, não é um vegetal. Porém, o fungo tem um fator antifrágil. Ele prospera no caos, ele prospera no lixo, ele prospera na umidade, ele prospera na adversidade, ele prospera em lugares hostis na floresta. Quanto mais hostilidade, quanto mais o ambiente for terrível, o fungo vai prosperar, ele vai crescer e ele vai nascer e se multiplicar ali. Essa é a igreja. Esse é o fator antifrágil da igreja. Quanto mais perseguida, quanto mais retalhada, quanto mais os homens malignos sancionam leis para retalhar a igreja, mais a igreja cresce. Ainda ontem, uma garota passou por mim, conversando com outra pessoa no celular, dizendo que ela estava ficando conhecida pelo TDAH dela. Olha só o conteúdo que essa garota passou de informação. Olha o que está dentro do coração dela. Ela estava feliz, sorrindo, porque ela está ficando conhecida pelo TDAH. Será que realmente ela tem TDAH? Será que muitas pessoas que dizem que têm depressão, têm depressão? Será que muitas pessoas que dizem que têm pânico? Nós precisamos parar para pensar que vai além desse posicionamento, desse sentimento, que às vezes não é exatamente uma enfermidade, não é uma pessoa atípica, mas é uma pessoa egocêntrica. E ela não sabe o quanto danifica a vida dela se ela se diz uma cristã, quanto vai de encontro a esse princípio da antifragilidade. Eu e você somos chamados para ser eclésia, fora da curva, fora dos sistemas, para ser essa resistência, para viver esse fenômeno, esse fator antifrágil, assim como o fungo, para prosperar no caos, diante das dificuldades, das adversidades. Por isso, pare de lamber suas feridas, pare de ficar choramingando, se encavernando. Seja igreja, seja antifrágil e prospere no caos. Assim como Jesus ensinou,
nem as portas do inferno vão prevalecer contra mim e contra você. Então, segue o nosso canal, ative o sino e se inscreva. Nós vamos estar juntos nessa nova escalada, buscando mais e mais do Senhor. Shalom.